Oi, pessoal, tudo bom? Vamos lá. Questão muitíssimo interessante. Vem comigo. Vamos compartilhar, né? Sempre música de carnaval. Chegamos. Vê, pessoal, a questão da Unicamp sempre de altíssimo nível, né? Ele bota assim, a atividade humana tem grande impacto na biosfera. Um exemplo é o que tem ocorrendo na água dos oceanos nas últimas décadas. O que está acontecendo na água dos oceanos nas últimas décadas? Olha, a gente tem, pessoal, um fenômeno, né, infelizmente, que é a emissão dos gases que causam efeito estufa, que causam a chuva ácida. No caso, a gente tem uma altíssima emissão de quem? De CO2. CO2, tá? Que ele é o produto da combustão dos hidrocarbonetos, gasolina, querosene, óleo diesel, óleo combustível e por aí vai. Então, o CO2, ele é um óxido ácido que, ao reagir com a água, forma o ácido carbônico, que é um ácido fraco e muito instável. Aí, esse ácido carbônico, ele quebra no equilíbrio químico, onde ele forma H+, e HCO3-, né? Então, o ácido quebrou. Quando ele quebra esse H+, ele está aumentando quem, pessoal? A acidez, que H+ é o responsável pela acidez. Como é que a gente mede isso? Uma das maneiras é o pH, potencial de hidrogênio, que é o logaritmo de 1 sobre a concentração de H+. Logo, o que é que a gente está vendo aqui? Vê que questão interessante, né? Como eles conseguiram mexer. Quando eu aumento a concentração de ácido, de H+, eu diminuo o pH. Por isso que a 25 graus, a gente tem uma escala. Lembra da escala? A escala vai de 0 até 14, a 25 graus, parando no 7 para ser o quê? De 0 a 7, o meio é ácido. Em 7, o meio é neutro. E acima de 7, o meio é básico. Lembrando que quando o meio é ácido, a quantidade de H+ é maior do que a quantidade de OH-, que responde pela base, né? No meio neutro, neutro quer dizer o quê? Que H+ do ácido é igual a OH- da base. E quando ele é básico, H+ é menor do que OH-. Então, o que é que a Unicamp fez? A Unicamp brilhantemente fez assim, ó, a cenário alternativa que corretamente evidencia a influência da atividade humana no pH da água dos oceanos e como ela se acentua em função da região do planeta. Outra pegada fantástica da Unicamp. Veja, a gente tem aqui, ó, eu sei que a Terra é uma geóide, né? Não é um círculo. Então a gente tem as regiões dos polos, que é o quê? Baixíssima temperatura. E a região aqui, ó, que é de altíssima ou de maiores temperaturas, pelo menos, né? Então, pessoal, CO2 é um gás, exatamente. Como CO2 é um gás, você estudou na sua vida que a solubilidade em termos da temperatura para um gás é como? Exatamente. A solubilidade, ela diminui com a temperatura. Quando eu tenho um lugar de menor temperatura, eu tenho uma maior solubilidade do gás. Quando eu aumento a temperatura, o gás começa a ir embora. Abra um refrigerante e deixe ele lá no sol. Ele vai ficar choco, vai embora todo o gás dele. Por quê? Porque aumentou a temperatura, diminui a solubilidade do gás. Então, a Unicamp conseguiu juntar solubilidade, que é soluções, né, com equilíbrio químico, pH, questão lindíssima. E ainda mais a interpretação do gráfico. Deixa eu mudar de cor de novo. Veja, o gráfico tem concentração de CO2, tá bom? Pelo pH. O que é que você sabe? Quanto maior a concentração de CO2, mais ácido fica, menor o pH. Quanto maior a concentração de CO2, mais ácido fica, menor o pH. Então, olha, cuidado, olha para cá. Quando ele dá para você o gráfico, vem comigo, eu vou tentar aqui aumentar. Ó. O gráfico, essa retinha aqui, olha a seta, é para concentração. O cara pensa que é o pH, porque está perto do pH. Aí, meu amigo, dançou. E olha, e essa aqui está subindo, é a do pH. Então me diga, quando o pH sobe, a concentração de CO2 sobe?
Não, porque se o pH subir, quer dizer o quê? Que está ficando básico. O pH, olha, quando eu aumento H+, aumentei H+, o pH, ó, vai ficando ácido. pH ácido é pequeno, diminuiu. Então a letra A está morta. Na letra B, cuidado, aí ele já inverte. Olha que bicho maldoso. Essa representação agora é para o CO2. Ele está me dizendo que o CO2 está o quê? Aumentando. E olha bem, quando o CO2 está aumentando, o pH está diminuindo. Ó, passando o tempo, o pH está diminuindo. Verdadeiro, respostinha letra C. Mas bora ver o outro, né? Olha a letra B, olha a letra B. De novo, maldade. Ó. Aqui agora, olha a seta. É concentração de CO2, tá vendo? Eu te pergunto, se o pH está aumentando, a concentração de CO2 está o quê? Está diminuindo? Olha, o pH está aumentando, não está? O pH está aumentando, a concentração de CO2 está diminuindo. Aí eu te pergunto, me responde uma coisa, pessoal. A concentração de CO2, ela diminui com o aumento do pH? Diminui. Então, também pode ser letra B. Oxe, Guga, tem duas respostas. Calma, rapaz. E na letra D, a gente tem o quê? De novo, ó. pH diminuindo. Tá vendo? Ó, pH diminuindo. Concentração de CO2 aumentando. Então, também pode ser a letra D. Sim, Guga. E agora, vamos ver o resto? Qual é a letra, finalmente, Gustavo? Que negócio confuso. Não. É porque falta falar da solubilidade. Aí eu te pergunto, vem comigo aqui, ó. Olha o que ele diz pra gente aqui. Essa influência se acentua na região dos polos. Em razão da temperatura da água do mar, você vai ter o quê? Nos polos, a temperatura diminui. Então, a solubilidade, o quê? Aumenta. Não é verdade? Se a temperatura diminui, a solubilidade aumenta. Com isso, aumenta a concentração de CO2. Então, realmente, vai ser letra C. Mas, Guga, vê a letra B porque está errada? Porque ele diz assim, ó. Essa influência se acentua na região dos trópicos. Na região dos trópicos, você tem uma temperatura alta. Trópicos tem temperatura alta. Então, a solubilidade, o quê? Diminui. Então, a concentração de CO2 não vai aumentar. A concentração de CO2 deveria o quê? Diminuir. Então, a letra B está errada, porque a concentração de CO2 nos trópicos, a solubilidade, o quê? Diminui. Então, se a solubilidade diminui, a concentração também diminui. E aqui está aumentando. Então, não poderia ser letra B. Guga, e por que não pode ser letra D? Essa influência se acentua na região dos trópicos. De novo, nos trópicos, a concentração não aumenta. A concentração que diminui. Por quê, Guga? Por quê? Porque nos trópicos a temperatura aumenta, a solubilidade diminui. É assim que funciona. Então, a resposta da questão, letra C. Questão lindíssima, por sinal, né? Então, lembra, pessoal, ele pegou mais de um fator para que você pudesse analisar. Beijo. Valeu. Segue o canal aí, dá uma força.